Boa noite, prezados professores. Eu sou a Rosane Nico da Costa, sou do EAD do Claretiano, do curso de Licenciatura em História, do Polo do Rio de Janeiro. Foi proposto pela disciplina de Metodologia e Didática a elaboração de um plano de aula com o tema A Luta pela Cidadania no Brasil. O tempo estimado para a realização é de 2 aulas, com 120 minutos cada uma. E o público-alvo, ou seja, a etapa de ensino escolhida seria do 9º ano do ensino fundamental. O objetivo dessa aula é estimular a discussão, a reflexão dos nossos estudantes sobre a cidadania no Brasil, inspirando o sentimento de que eles pertencem a uma coletividade e de que eles têm direitos e deveres. Precisamos, para começar essa discussão, a introduzir alguns conceitos, como o de cidadania moderna, que é baseado em 3 pontos: os direitos civis, sociais e políticos, e o da história da cidadania, sempre pontuando os direitos concedidos pelo Estado e os direitos conquistados pelos movimentos populares. O nosso conteúdo vai ser desenvolvido através da leitura, da interpretação, da confecção de texto e de debates, de perguntas colocadas pelos professores sobre o tema ou outros que os estudantes queiram colocar. Com relação à estratégia de ensino, sempre vai ocorrer a liberdade de expressão, com o diálogo e a discussão com os debates. Vão acontecer trocas de materiais, de informações, vamos ter vídeos, imagens, textos historiográficos para serem analisados, principalmente porque a nossa matéria, ela não tem uma única versão, fato já comprovado pela Escola de Análise. Ela tem um caráter interdisciplinar. Ela precisa interagir, trocar com outras disciplinas, fatos para poder construir uma historiografia concreta. Então, disciplinas como filosofia, sociologia, literatura, arqueologia, antropologia, geografia, geologia, fazem parte de todo esse círculo de trocas que a nossa matéria necessita para poder passar uma historiografia confiável. Enfim, terminado essa parte, iremos começar a primeira aula, dividindo a primeira aula em 2 partes. A primeira nós abordaremos vários conceitos para introduzir, além dos conceitos já falados, outros como o conceito de democracia, o conceito de cidadania, a Constituição de 1988, a consolidação da democracia através da educação no Brasil, o surgimento dos movimentos sociais e o estímulo que esses movimentos sociais deram para o desenvolvimento da cidadania no final do século XX. Terminada a colocação desses temas, desses tópicos, nós dividiremos a turma em 4 grupos, onde trabalharemos o direito da criança e do adolescente, o direito dos idosos e o direito de gênero, que são das mulheres e dos homossexuais. Os nossos estudantes, então, terão que construir um texto dissertativo através de uma pesquisa em livros didáticos, em sites, em entrevistas, e também será elaborado um questionário e dado a eles, para eles fazerem uma pesquisa de campo, uma pesquisa social com a população sobre o que os cidadãos conhecem, têm consciência sobre os seus direitos e deveres de cidadão. Feito isso, na aula seguinte, cada grupo irá explanar, colocar o seu trabalho durante 15 minutos. E depois que terminarem, iniciaremos um debate, primeiro com a autoavaliação de cada grupo e com a avaliação dos outros grupos. E depois o professor colocará perguntas pertinentes ao trabalho e ao tema da cidadania, onde será feita a discussão, a reflexão, colocadas as conclusões e as sugestões para uma melhora na sociedade, uma melhor na comunidade, na sua família. Nós utilizaremos como materiais o data show, o vídeo, a lousa, o giz, o quadro branco com marcador, e a avaliação será feita com 3 tópicos, serão 3 conceitos: do trabalho expositivo, do trabalho dissertativo e dos debates, que é a parte principal, já que a proposta principal
é o estímulo do debate e da reflexão. Nós nos baseamos para realizar essa aula nas referências do nosso próprio caderno de metodologia e didática e em sites governamentais como o Portal do Professor e o Portal da Nova Escola. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de elaborar essa aula e que eu espero que eu tenha conseguido o proposto pelos professores e pela hipotética Escola Sabiá e que os meus alunos consigam absorver bem o conteúdo colocado e as conclusões a que eles chegaram. Eu gostaria de registrar também que a metodologia escolhida foi porque os nossos alunos são jovens, adolescentes de 14 e 15 anos e que uma abordagem tradicional talvez não fosse tão eficaz quanto essa aula mais dinâmica e interativa. Muito obrigada, boa noite.